Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto trata de exercícios da vida cristã e da forma cristã de viver. O cristianismo, ele não é um passe de mágica, onde as pessoas fazem uma oração, falam assim: Senhor, eu te aceito, como se o homem estivesse em condições de aceitar o próprio Deus. E aí então ele fez essa oração, então ele está salvo eternamente. Isso em nenhum momento nos é revelado nas Escrituras. Isso, infelizmente, é um engano que cegou muitas pessoas pelos séculos, principalmente dos Estados Unidos para baixo, né? Com doutrinas falsas que surgiram aí no meio da igreja e tudo mais. A vida cristã é uma vida ativa, é uma vida fervorosa. A palavra de Deus nos diz que Ele nos alcança com a sua graça. E nós devemos, então, desenvolver a vocação que Ele graciosamente colocou em cada um de nós. Porque, cumprindo estas coisas, é que nos será suprida a entrada no reino dos céus. Em nenhum momento aqui diz que fazendo uma oração aceitando a Cristo, como se Cristo tivesse com o chapéu pedindo esmola ou pedindo por favor que seres pecadores como nós, seres ingratos, seres indiferentes, que muitas vezes nem se lembram de Deus. Normalmente se lembram de Deus em momentos aflitivos e angustiosos. Como se Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, estivesse rastejando atrás de pecadores, pedindo uma aceitação. Esse não é o Evangelho. Isso não está revelado nas Escrituras. Nós temos um Deus Rei, soberano, que vem vencendo e para vencer, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é todo-poderoso, e por pura misericórdia nos estendeu a destra da comunhão, pela graça, para que nós fôssemos co-participantes, então, da herança de Cristo. E aqui, então, nós vemos neste texto duas coisas. Quer dizer, nós vemos muito mais que duas coisas, mas eu quero mencionar apenas duas coisas. Primeiro, que foi pelo divino poder que nós fomos presenteados com essa intenção, com essa vocação e essa intenção de nós desenvolvermos a nossa vocação. Veja o verso 3.
visto. Ou seja, perceba isso. Essa aqui é uma constatação. O apóstolo Pedro constata isso. E ele diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, que é a salvação, e à piedade, que é o serviço do servo de Deus, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal em João 3, aliás, em João 17, ele diz no verso 3 que a salvação é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Esta é a salvação, tá? Então, o que nós vemos aqui é visto como, pelo seu divino poder, nos foi doada todas essas coisas. Então, isto veio pelo poder de Deus como um presente para nós, uma doação. Um dom é um presente, é uma dádiva. E isso provém de Deus para nós. Sem isto, o homem não tem condições de nada, muito menos de aceitar Cristo. Muito menos de aceitar Deus. Né? O homem não está conseguindo fazer nada. Ele simplesmente será condenado pelos seus próprios pecados. E se ele não pecou, ele será condenado pelo pecado de Adão. Então é por isso que nós devemos entrar na aliança juntamente com os nossos filhos, para que nós alcancemos esta vocação. E a segunda coisa que eu quero mencionar com os irmãos, vem aqui no verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele está no Areópago, lá em Atos 17, ele fala que em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Então, nós, na eternidade, nós vamos fazer parte da natureza divina, alcançando, abraçando essas promessas que ele nos deu. Não por outro motivo. É errada a falsa doutrina do universalismo, que diz que Deus é tão misericordioso que todos serão salvos. É errada a doutrina que diz que o homem não precisa mais pedir perdão pelos pecados, porque Cristo já pagou o pecado na cruz. Não, nós pecamos sim todos os dias. É errada o pensamento que existe no meio evangélico, que diz que pessoas que não se congregam serão salvas porque fizeram uma oração aceitando Cristo. A pessoa não consegue congregar nesta vida. Ela não consegue estar na santa comunhão nesta vida, louvando a Deus pelos seus feitos. Essas pessoas não serão salvas, elas perecerão. Esse é o Evangelho. O Evangelho é abraçar a fé dinamicamente, com fervor. Ou seja, por nós mesmos nós não poderíamos fazer isso. Mas Deus nos deu, nos doou esta condição de fazermos isso. E então nós vemos aqui, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu já vi gente falando que não pode amar nada que está no mundo. Não pode ter paixão nenhuma no mundo. Aqui está dizendo, não é que nós não podemos ter paixões. Aqui está dizendo que nós não podemos ter a corrupção que as paixões causam. Então, está dizendo aqui, livrando-nos da corrupção das paixões. Tudo aquilo que corrompe o bem, a santidade, a moral de Deus, os bons costumes, a fé, a pureza. E essas coisas nós devemos fugir, tá? Mas nós podemos amar, sim, ter paixão mesmo pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, ou por qualquer coisa lícita, desde que isso não esteja na altura de Deus, esteja abaixo de Deus na nossa vida. E essas paixões, elas podem nos provocar algum tipo de corrupção, então nós devemos estar atentos a isso, para sermos livrados das corrupções, das paixões do mundo. E aí, como que nós fazemos isso? Associai com a vossa fé a virtude. Virtude é boa qualidade. A fé sem obras é morta, como diz Tiago. A pessoa fala, ela tem fé. Ela tem fé na fé dela. Porque se ela tivesse fé em Deus, ela teria um serviço piedoso.
ela cuidaria de pessoas, ela ensinaria o evangelho, ela faria algo, né? Na comunidade cristã, tá? Associai a vossa fé com a virtude ao conhecimento. Pessoas que rejeitam o conhecimento, a Santa Palavra de Deus diz que são loucas. O princípio da sabedoria é o conhecimento, né? Provérbios 7, né? Mas os loucos desprezam o conhecimento, tá? Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Ou seja, o salvo é o que persevera. Com a perseverança, a piedade. A piedade é o serviço cristão. Com a piedade, a fraternidade. A fraternidade é cuidar de todos bem, estar bem com todos na comunidade cristã. E com a fraternidade, o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Sem o amor, nós podemos dar todos os nossos bens para os pobres, e se não tivermos amor não vai valer nada. Porque o amor é a lei do reino de Deus. Quem não ama é um fora da lei no reino de Deus. Então o amor é o vínculo da perfeição. Então, irmãos, desta maneira, verso 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se alguma vez na sua vida você fez, nós vamos agora para um